Vamos lá, turma! Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ver se vocês estão ouvindo aí. Libera o chat aí, gente. Mandar uma mensagem aí. Boa noite. Todos ouvindo? Todos ok? Dá um tempinho aí de 5 minutos pro pessoal entrar. Show. Beleza. Por enquanto, vamos falar aí com a cidade de vocês. Tem alguém de Salvador aí? São Paulo, Rio? A gente aqui é de Salvador, Bahia, tá? Vê de onde a galera é. Salvador, olha lá o Ernesto de Salvador. Minha cidade, top demais. Ó, o Walter aí também, Salvador, Feira de Santana. Show de bola, cidade vizinha da gente aqui de Salvador. Tem alguém de outro estado aí? Lauro de Freitas. Então, é bom que eu vou até ser mais específico. Show de bola. Esperar uns 3 minutinhos aí enquanto o pessoal tá chegando pra gente iniciar. Pronto. Pronto. Vamos nessa então? Bora começar? Botou o slide? Fechou. Bom. Então, turma, sejam bem-vindos. O módulo de hoje eu vou ensinar vocês sobre os 4 pilares da alocação lucrativa. E eu vou falar o que ninguém te contou sobre ganhar dinheiro com carro. Isso você nunca ouviu antes. É a primeira vez que vocês vão ouvir. E é algo assim que vocês vão se surpreender, porque o aluguel de carro ele mudou a minha vida. Vou explicar a vocês o porquê, tá? Então, para começar, quero que vocês reflitam sobre isso. Se você pudesse hoje colocar 10 mil a mais por mês na sua conta, trabalhando menos, sem esforço braçal e com mais tempo livre para cuidar da sua família, realmente faria sentido para você? E eu lembro que eu me perguntei isso há muito tempo atrás. Então, quando eu comecei a perceber que o trabalho braçal era muito grande na área que eu trabalhava, eu comecei a ver que eu não estava ganhando dinheiro ali. E eu vou contar um pouco da minha história. Quem é Alex Ferreira? Quem é esse movimento que a gente está fazendo? E como isso tudo começou? Eu vou falar aqui um pouco da minha história, mas é mais para vocês se conectarem, aprenderem e vocês também reproduzirem dentro da área de vocês. Eu comecei há 7 anos atrás, a F Veículos ela nasceu como um projeto, na época não era ainda uma locadora formal, não tinha CNPJ, não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu só tinha a cara e a coragem e um carro. Então realmente eu comecei com um carro, não sou de família rica, não tive investimento de milhões para começar. Comecei com um carro que eu tinha na época e fui crescendo no mercado. Então é possível sim começar com um carro. Então a gente acha que não é possível, mas é possível sim começar com um carro. Então eu fui rodar Uber para entender o mercado, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar e comecei a entender como é que funciona o jogo da locação. O jogo da locação ele não é tão simples como a gente pensa
E também ele não é tão burocrático como as pessoas imaginam. Como, por exemplo, as grandes locadoras hoje elas não ganham dinheiro no aluguel, elas ganham dinheiro na venda mais até do que no aluguel. Então existe o jogo das locadoras que faz as locadoras crescerem cada vez mais. Então, por exemplo, você vai na Localiza hoje, você vê lá diversos carros no pátio, aí você para e pensa, velho, como é que eles ganham dinheiro assim? Então existe o jogo da locação que faz eles crescerem cada vez mais. Então eu comecei a transformar esses erros que eu tive durante os meus 7 anos de experiência, não foi só acertos, óbvio, teve bastante erros e acertos durante todo esse tempo, e transformei em um método prático, um método validado já, como só tem gente aqui de Salvador. Eu vou ser bem sério com vocês, aqui em Salvador é a terra da oportunidade. Isso eu aprendi com um amigo, Salvador é a terra da oportunidade. Então existe muita oportunidade aqui pra gente dentro do público do motorista de aplicativo, o público do turismo. Então há oportunidade para todos. E eu já ajudei dezenas de pessoas a criarem uma renda extra com locação. Hoje eu sou empresário, sou mentor. E a minha missão é mostrar que é possível empreender sim, começando mesmo pequeno. Então você que tem um sonho de empreender, você que quer empreender, você que já trabalha na área, você quer aumentar a sua renda, é possível empreender mesmo trabalhando, tá gente? Mesmo vocês trabalhando em empresa, é possível você montar a operação de locação e você nem precisar estar ativo naquela operação e você já trazer uma receita. Eu comecei com isso, comecei com 1, 2, 3 carros trabalhando de CLT e depois que eu fui realmente sair do CLT para dedicar a minha operação. Por quê? Porque eu tenho liberdade, algo que eu não tinha antes, algo que eu era preso. Então a frase, eu acredito na fé, na família, no poder da gestão, e eu trago a frase aqui: pare de trabalhar para o carro e faça o carro trabalhar para você. E aqui, turma, é bem legal. Vou rapidamente falar aqui minha história. Eu fui jovem aprendiz, depois eu fui estagiário, não, comecei como estagiário, depois fui para orientador comercial de uma escola de cursos, depois eu fui jovem aprendiz de uma concessionária de veículos, depois eu fui estagiário de uma empresa, e aí fui contratado, fui ser funcionário, depois fui ser supervisor, fui gerente da empresa. Empresa boa, ganhava bem na época, ganhava uns 4, 5 mil. Aí eu lembro que uma amiga saiu do trabalho, ela pegou e me ligou e falou: Alex, vamos abrir uma cozinha? Aí eu falei, vou abrir uma cozinha. Eu falei, opa. Só que eu sempre tive um sonho de empreender. Sempre. Minha vida inteira eu li livro e eu queria empreender porque eu queria sair da bolha. Eu sempre quis ser diferente. Eu lembro que na época eu falava assim com meus pais, eu falava, eu preciso sair da corrida dos ratos. A corrida dos ratos, que é a básica ali, sabe? De você trabalhar a vida inteira, 30 anos ganhando um salário mínimo. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então eu falei, eu preciso sair disso. Eu preciso mudar a realidade. Preciso fazer diferente. E aí, deixa eu só aceitar aqui o Eduardo. E aí eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida. Mas eu sempre tive um sonho de empreender, sempre tive uma vontade de empreender, mas eu não sabia como, por onde e o que fazer. E aí, quando essa amiga me chamou para abrir uma cozinha, eu dei um estalo assim e falei, opa, agora eu já tenho uma direção. Então, muitas vezes a gente tem uma vontade de empreender, mas a gente não tem um caminho, uma direção de falar assim, não, isso aqui você vai empreender. E quando ela falou isso, eu falei, pronto, eu vou empreender. Não tínhamos dinheiro para fazer reforma, nada, então eu tive que pintar, pintou lá da obra, da cozinha, enfim. E foi bem legal a experiência. Porém, eu comecei a entender como é que funciona o jogo da vida. Você ganhava dinheiro na cozinha, na nossa cozinha era Cheiro Verde, a gente ganhava dinheiro, mas a gente não tinha o tempo, não tinha liberdade. Então, esse que é o jogo da vida. Então eu comecei a perceber que por mais que eu ganhasse dinheiro na cozinha, eu não tinha tempo para minha família, eu não tinha tempo para nada. Porque eu só trabalhava. Ganhava dinheiro, mas não tinha tempo para nem usufruir meu dinheiro. Quem trabalha com alimentação e restaurante sabe como é isso. Então trabalhava muito. Eu lembro que a cena marcante que eu tive foi quando eu estava noivo. Eu fui parar no São Rafael, hospital aqui de Salvador. Aí eu entrei no São Rafael, tava com muita dor no peito, ansiedade, preocupação. Aí eu fui pra Sala Vermelha. Quando chegou na Sala Vermelha do São Rafael, eu lembro que eu comecei a ouvir um bocado de vozes, aqueles médicos falando comigo. Aí eu comecei a ouvir, rapaz, ele vai infartar, precisa fazer uma cirurgia. Começou a me gerar uma ansiedade, medo.
Aí eu lembro assim, eu falei, rapaz, isso não vai dar pra mim não, velho. Eu preciso encontrar algo que traga paz pra mim, pra minha... Eu não tinha tempo, minha noiva me chamava pra ir no cinema, eu nem cortava o cabelo, eu não ia, porque eu não tinha vontade, se eu trabalhava muito, era muito desgastante pra mim. Aí eu lembro que eu falei, Emily, eu preciso sair disso, velho. E eu sempre fui comprando carros. Tinha na época eu tinha 2 carros alugados, na época eu trabalhava na cozinha, então eu sempre trabalhei com carro, só que era renda extra, não era locadora. E aí na cozinha eu peguei, falei com minha sócia, saí e eu comprei mais carros. E aí eu peguei um cliente, fiz um serviço para ele, né, de aluguel. Ele foi me indicando para mais pessoas e assim surgiu, né, a F Veículos Locadora. A F Veículos formal mesmo, com CNPJ, uma empresa consolidada. Então comecei com carro, hoje a gente já tem aí, lá na frente eu falo, mas a gente já tem uma operação bem grande aqui em Salvador, tá? E aí, a FX 2018 nasceu em 2018 com um propósito muito claro. Guarda essas informações aqui, tudo que eu estou falando não é para me engrandecer, mas é para vocês entenderem como é que funciona o jogo da locação. Então existe um propósito atrás da locadora. Meu propósito hoje é ajudar motoristas a terem veículos com qualidade, suporte e confiança. Veículos com qualidade, suporte e confiança. São as 3 palavras-chave aqui. Então, o que é veículo com qualidade? Não é um veículo zero. Muitas pessoas pensam, tem que comprar um veículo zero. É um veículo com qualidade, onde seja um veículo que ele consiga trabalhar de forma justa e de forma tranquila, sem dor de cabeça, sem preocupação. Vou rodar hoje, amanhã o carro vai quebrar, vou tomar um prejuízo. Então, o motorista aplicativo ele precisa ter um carro para ele trabalhar de forma tranquila, com a cabeça em paz. Suporte. Quando você vai para uma Localiza, Movida, Unidas, umas locadoras grandes, eles não dão suporte. Por quê? Porque você vai entrar você vai mandar mensagem no WhatsApp, aí você vai falar com o suporte, com a atendente vai ligar para o gerente, que vai ligar para o outro setor, e você está no meio da rua. Imagine, o motorista no meio da rua com o carro quebrado, precisando de um suporte, e está lá mandando mensagem para o robô, para IA. Não existe isso. Aqui é suporte contínuo, atendimento contínuo. E confiança. A minha empresa, ela precisa gerar confiança nos meus parceiros. Eles precisam confiar na empresa. E esse é o grande diferencial do negócio. Então foi criado por mim, começou com um carro, hoje somos referência no setor. A empresa cresceu com base na experiência real. Olha as palavras-chave, experiência real, seleção inteligente de clientes e na gestão eficiente de frota. Experiência real é aquela questão de que todo mundo que entra na empresa, todo motorista, todo cliente, ele precisa ter uma experiência positiva. Ele precisa se sentir bem na empresa. Ele precisa ter certeza que realmente a operação é boa. Então a seleção inteligente é que eu faço uma seleção dos meus clientes, né? E a gestão eficiente de frota realmente é você saber fazer a gestão da frota para tudo acontecer da forma que tem que acontecer. Então hoje a F Veículos ela é mais do que uma locadora. É uma empresa que forma locadores, compartilha conhecimento e inspira outros a empreender com segurança e inteligência. Nós temos atendimento humanizado, contratos claros e visão de negócio. Atendimento humanizado. O que é atendimento humanizado, Alex? É você ser humano. Véio. Vocês precisam ser humano com seus clientes. Você precisa ser verdadeiro com seus clientes. Contrato claro, é o que eu sempre falo, contrato não é para defender a locadora. É para proteger o patrimônio e ser justo com o motorista. Não adianta você criar um contrato onde você vai defender a locadora e vai explorar o motorista. Vai dar ruim. O diferencial do negócio está na justiça, na honestidade, na transparência. Quando você cria um contrato que é claro e justo para todos, as coisas fluem. Esse é o diferencial da F Veículos. Esse é o diferencial da minha empresa. Então, quando eu vou falar com o motorista, eu sento com ele aqui e explico o contrato inteiro. Porque ele não pode sair daqui da minha empresa com dúvida. Ele não pode sair daqui, mas se acontecer alguma coisa, se acontecer isso, o que é que acontece? Ele sai daqui com a certeza de que ele está alugando comigo e que o contrato é extremamente claro para as duas partes. Eu não tenho intenção nenhuma de deturpar informação, de, enfim, extorquir ninguém. Então tem que ser justo. Ajudamos centenas de pessoas a fazerem carro um verdadeiro ativo. Então já tem famílias que me agradeceram imensamente por realmente trazer o pão de casa. E aí eu trago a chave que aqui eu já poderia até encerrar a aula.
Se vocês entenderem essa mensagem aqui, vocês já vão crescer muito dentro da empresa de vocês, dentro da locadora de vocês. Tudo que eu estou falando aqui não é sobre alugar carros, é sobre transformação de vida. Então a locadora, ela não é sobre alugar carros, ela é sobre transformar vidas, transformar pessoas. Quando você entende esse jogo, você sai daquela bolha de você pegar um carro, você colocar no anúncio, você alugar o carro pelo valor e você não agregar valor em nada no seu cliente. Você precisa agregar valor. O cliente ele precisa ter a certeza de que ele vai alugar na sua mão e a vida dele vai ser transformada. A vida da família dele vai ser transformada. Precisa ter geração de valor. E quando eu entendi esse jogo, isso vem dentro de mim, isso vem da minha essência de contribuir na vida das pessoas, isso vem de quem eu sou e eu coloquei dentro da identidade da minha empresa. Quando eu decidi fazer isso, lá atrás eu já coloquei a transformação de vidas, porque é dentro de mim, entende? Eu preciso, é um propósito meu, eu preciso transformar a vida de todas as pessoas que passam por mim, porque a F Veículos pode passar 10 anos e eu nem estar nela mais. Mas as pessoas elas vão se conectar e falar, eu aluguei um carro com o Alex. E ele é uma pessoa justa, honesta, tranquila, humilde. Ele é um cara extraordinário. É isso que me faz todos os dias eu levantar com muita felicidade para vir trabalhar. Não é dinheiro, não é rentabilidade, é você saber que as pessoas elas enxergam quem você é. É você saber que elas conseguem enxergar a sua identidade, quem realmente é você. Então você precisa gerar valor e transformar a vida de todas as pessoas. Então não é sobre alugar carro, é sobre transformar vidas. Então muita gente chega assim, Alex, é porque eu quero alugar carro. E quando você entende esse jogo, você vai perceber que tudo muda. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo. Pedi para os meus clientes fazerem uma avaliação no Google. Primeiro cliente, Pietro. Atendimento excelente. Desde o primeiro contrato foi super bem atendido e após a alocação e suporte dado com agilidade e eficiência, agradeço a F Veículos e ressalto que 20 anos, 20 anos de experiência com locação entre táxi e outros veículos, é a primeira vez que verdadeiramente uma empresa me trata como parceiro. Você tem noção do que é uma avaliação dessa? Vocês têm noção do que uma empresa conseguir impactar a vida de um motorista que há 20 anos na praça não consegue ser impactada? Porque as pessoas elas focam no quê? No carro. Aí eu te digo, se você hoje comprar um carro 0 km da concessionária, pode ser um Nissan Kicks, carro black, e você oferecer para ele, ele não vai pegar seu carro. Eu sei porque já teve outras ofertas, ele não vai sair de você. Porque não é sobre o carro, é sobre a confiança e a parceria que ele tem com você. E esses clientes são os clientes que vão fazer o seu negócio prosperar. Porque pode anotar, a rotatividade de clientes na locadora quebra o negócio. A rotatividade de clientes na locadora quebra o negócio. Se você fica girando toda hora um cliente no mesmo carro, você vai quebrar. Você precisa gerar fidelização, gerar valor, gerar transformação de vida. Um cliente desse, ele já tem comigo o quê? Vai fazer 2 ou 3 anos. Nunca trocou, com o mesmo carro. Entendeu? Então, é geração de valor. Tivemos outra avaliação. Eu tenho o prazer de relatar e registrar que a empresa em questão é bastante prestativa, humanizada e profissionalizada. Uma empresa humanizada. Eu nem vou falar de bastante prestativa e profissionalizada, porque isso todo mundo é, mas qual empresa hoje é humanizada? O que é uma relação humanizada? A relação humanizada é aquela relação onde você trata as pessoas realmente como devem ser tratadas. Realmente você enxergar potencial, enxergar valor e você tratar elas, sabe, velho, com carinho, com respeito. Tem que ser tratado com respeito. Pronto. O Moisés, muito satisfatório, pois a empresa é bem organizada, atende bem e é muito compreensível com seus parceiros. Vamos tirar bem organizado e atende bem, porque todo mundo pode se organizar e atender bem. Mas quem é compreensível com seus parceiros? Se vocês perceberem, lá o que eu falo lá atrás da F Veículos e que eu trago nas avaliações, sempre é o que é o propósito da empresa. Então sempre é sobre compreensível, atendimento humanizado, sobre entregar valor, transformação de vidas. É isso que gera a empresa. É isso que faz o diferencial total dentro do seu negócio. Então vamos realmente agora, depois que vocês já aprenderam,
tudo sobre a F Veículos e qual o nosso diferencial entrar nos pilares. Então esse pilar aqui, muita gente me liga e pergunta, Alex, qual o carro que eu vou comprar? Eu quero saber se eu compro Mobi, Uno, Argo, Onix, Ford Ka, qual o carro que eu vou comprar? Não é verdade? Todo mundo quer ficar se perguntando, ansiedade. Aí eu pego e já trago a chave de ouro para vocês aqui. Para começar o jogo, não é sobre aluguel de carro, é sobre transformação de vida. Quando você entende essa chave, você consegue potencializar e alavancar os seus resultados. Quando você entende essa chave, você consegue potencializar e alavancar os seus resultados. Porque o carro, ele vai ser a última cereja do bolo. Porque primeiro o cliente ele vai se conectar com você, com o seu propósito, com quem você é, com sua forma de trabalhar, para depois ele ver qual carro que ele vai trabalhar. Então os meus clientes não se conectam comigo pelo carro. Eles se conectam comigo porque eu sou. Porque eles enxergaram em mim confiança, parceria de verdade, coisa que não tem aqui em Salvador, tá? Tô dizendo a vocês aí já pro mercado. Não tem em Salvador. Então se você hoje, por exemplo, alguém de Salvador aqui, pegar o seu carro e anunciar, eu tenho certeza que se tiver uma pessoa e for conversar com você, for conversar comigo, ela vai alugar comigo. Por mais que você tenha um carro mais novo, com menor quilometragem, mais bonito, top, e eu tenho um carro com mais quilometragem e mais antigo, ele vai alugar comigo. Porque ele não vai olhar só o carro, ele vai olhar o valor agregado, ele vai olhar a indicação, ele vai olhar a referência, e ele vai, com certeza ele vai fechar comigo, porque aqui eu recebo em média 300 clientes por mês procurando a F Veículos para bater assim, ó. Quero entrar na sua porta, quero alugar. Eu falo, eu tô sem carro, eu tenho lista de espera. Só para vocês terem ideia como o mercado funciona. Então aqui eu já deixo para vocês. Saber escolher o carro certo, que seja econômico, tenha manutenção barata e seja aceito nas plataformas. E eu trago uma chave de ouro. Lucro começa da compra. Quem compra errado já começa perdendo. Então vamos lá. Alex, o que é um carro econômico? O carro econômico, eu não gosto muito, por exemplo, de trabalhar com carro a gás. Já vou deixar essa chave para vocês. Tem gente que curte, eu não gosto, porque carro a gás gera despesa para a locadora e você acaba tendo uma maior desvalorização no final da venda do carro. Porque a locadora ela funciona nos 4 pilares que a gente vai aprender aqui hoje. Compra, manutenção, gestão e venda. Se você não tiver alinhado com os 4 pilares, você quebra. Porque não adianta você fazer uma compra de um carro boa, você conseguir um contrato bom e na venda você ter uma desvalorização alta, porque senão não vai compensar. O lucro que você vai ganhar aqui, você vai perder na venda, entende? Então, vou dar um exemplo para vocês. Muita gente fala assim, se você abrir o meu Rios lá, você vai ver muita gente criticando. Alex, você falou de Ford Ka horrível porque é banhada a óleo, você não sabe de nada. Aí eu trago um exemplo para vocês. Eu tinha um Ford Ka 2016 que eu comprei, de 36 mil. 36 mil eu comprei o Ford Ka. Eu peguei esse mesmo Ford Ka, aluguei 2 anos e meio, eu faturei no Ford Ka 80 mil reais. Tive custo. Depois eu vendi ele por 33 mil. Ou seja, eu tive uma depreciação na venda de 3 mil reais. Então dá mais ou menos uns menos de 10%, né? Menos de 10%. É muito raro no mercado. Então a estratégia que eu utilizei dentro da alocação do contrato, ela possibilitou isso. Então tudo é estratégia. Por isso que eu falo que a estratégia do carro, a estratégia depende muito do carro. Então cada carro a gente consegue montar uma estratégia completamente diferente. Por exemplo, eu comprei agora um Mobi. Aí o Mobi eu fiz o aluguel de 600 reais semana. Entrega, a cliente paga certinho, até uma cliente mulher, ela paga certinho a semana do carro, 600 reais. Então esse Mobi eu comprei ele por 38 mil. Então eu consegui uma assertividade na compra do carro, aluguei por 600 e aí que vem a chave do jogo, tá? Eu comprei um HB20 em novembro por 52 mil e alugo pelos mesmos 600 reais. Por que, Alex? Por quê? Você tem um Mobi que você aluga de 600 e você tem um HB20 que se aluga de 600. Por quê? Porque o HB20 e o Mobi, ele é a mesma categoria, ele é categoria X. Então, os motoristas em si, eles não pagam pelo modelo de carro, eles pagam mais pela categoria do carro.
Então, no caso desse HB20, eu comprei um HB20 mais caro. Então, consequentemente, eu preciso ter mais atenção nele para eu conseguir depois ter uma maior alavancagem na minha operação para eu não perder tanto. Porque essa diferença de 38 para 52 eu não consigo compensar no aluguel da semana, entende? Então, se eu tenho um carro de 38 alugado, eu consigo alavancar muito mais do que eu com um carro de 52. Porque o carro de 52, essa diferença de 14 mil, eu não consigo embutir na parcela do carro, porque eu não vou ter cliente para pagar. Porque eu também não gosto de explorar, né? Dava para botar, dava, mas eu não gosto de explorar, porque eu gosto de selecionar bem meus clientes. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no final do meio, fazer uns processos de alavancagem, estratégias, para a gente conseguir subir o faturamento para compensar a compra do carro. Exemplo, Alex, que é isso, negócio de estratégia? Eu vou entregar o ouro aqui. Quando você pega clientes que bateu o carro, que está sem carro por 10 dias, 11 dias, 30 dias, você consegue aumentar o valor da diária e você consegue dar uma alavancagem legal na sua operação. Então você pega um cliente que bateu o carro, está com problema, você joga, tipo assim, a semana R$1.000. Aí você consegue em 4 semanas, 4 mil, em 3 meses, 12, 14 mil. Então você consegue dar uma alavancagem legal na operação e aí você consegue melhorar esse resultado, entendeu? Pilar número 2, manutenção. Tem gente que fala assim, Alex, manutenção porque carro quebra. Todo carro, gente, que é de Uber, a gente está comprando um carro para a operação, ele precisa de manutenção. Não existe carro que não quebre, não existe. Agora, o que é que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a manutenção ela precisa ser inteligente. O que é uma manutenção inteligente? É uma manutenção que a gente vai antecipar os problemas. Alex, como é que antecipa os problemas? Revisão. Muita gente peca na revisão. Exemplo, um amigo me ligou, falou, Alex, eu tô com um problema que o motorista estava rodando com o carro sem óleo e aí o motor bateu. Vem cá. Quanto tempo você não... Ah, não, tem 3 meses que eu não vejo o carro. Falei, velho, é o seguinte, se deu problema, tem 2 falhas aí. Primeiro, sua, que você não está fazendo manutenção. Segundo, não é escolha do seu cliente. Se você escolhe um cliente que não olha nenhum óleo, paciência. Aí vai dar ruim mesmo. Você precisa dar uma manutenção no carro, pô. Você precisa antecipar o problema. Porque o carro, gente, vocês não têm muita experiência provavelmente, mas o carro ele dá sinal. É como se fosse quando a gente está sentindo uma dor no peito que a gente vai... né, vai deixando, a gente vai... O carro ele dá sinais. Ele tá falando assim, ó. Ele começa a engasgar. Ele começa, ó, olha. Tipo a pastilha de freio, ele começa a arranhar. Ó, tô indo embora. Aí começa a arranhar, tô indo embora. Aí você vai rodando. Aí não faz manutenção, vai rodando. O que acontece? Acaba com a pastilha e come o disco. Aí você vai ter 2 custos. Mas o carro, ele sempre, na maioria das vezes, ele apresenta sinais. A gente que às vezes não está atento. Então o que a gente precisa fazer? Manter as revisões e cuidados em dias, reduzindo risco e prejuízo e mantendo a frota ativa e saudável. Chave de ouro aqui, tá? Que eu sempre trago para os motoristas parceiros. Carro parado não fatura. Então às vezes a galera fala, o pessoal vinha assim comigo, assim, bem forte, né? Tipo, irmão, o carro quebrou, e aí? Falo, velho, peraí. Carro quebra, normal, tá? Carro precisa de manutenção. Você não tem como... Eu tenho um carro zero. Meu carro deu problema agora no motor. Foi os bicos até. Foi os bicos. Aí teve que trocar os bicos, né? A concessionária foi pela garantia. É um carro novo. Lançamento. Deu problema. Então como é que um carro seminovo não vai dar? Vai dar problema sim. Então é normal. Faz parte do gamer. E manutenção não é gasto. É proteção do seu lucro. Eu não economizo em manutenção. Eu não economizo em peça. É peça da melhor marca, é peça original, é peça boa. Não adianta botar peça ruim. Não adianta. Vai dar ruim. Peças originais, peças boas, melhor óleo, melhor filtro. Eu já falo com a loja, ó, melhor marca, não economize. Porque se você pega um exemplo, uma bomba de combustível, precisa trocar, você tem a Bosch, que é a melhor marca que tem, você tem uma fuleira lá de R$90 universal, e a Bosch é 300. Você pega, bota a fuleira de R$90. O que é que vai acontecer? Toda hora você vai trocar a bomba de combustível. Aí você bota uma Bosch, você não vai trocar mais. Então não economize manutenção. Manutenção, ela é proteção do seu lucro. Pronto.
E aí eu trago a visão da locadora. Você concorda comigo que quando eu economizo em manutenção, eu estou prejudicando meu patrimônio? Quando eu economizo em manutenção, estou prejudicando meu patrimônio. Porque, um exemplo, você pega um motorista 3 meses, aí você economiza na manutenção. Para ele é maravilha, que ele está economizando. E para você, quem vai ficar com o carro no final? Por isso que muitas pessoas falam comigo no Instagram, meu carro virou sucata, não presta alugar carro. Por conta disso. Você não dá manutenção, você não escolhe bem seus clientes, você não faz gestão, você não faz vistoria, você não entendeu o gamer, você é um amador que faz as coisas de qualquer jeito, por isso que você tem esse resultado merda. Essa é a verdade, infelizmente. Por isso que você não vai conseguir crescer. Aí você vai ficar dizendo que não dá resultado. Pilar número 3, gestão. E aí eu trago na gestão. A gestão é o coração da locação. Enquanto você não tiver gestão, seu negócio não vai funcionar bem. Sem o coração a gente não vive. É a mesma coisa na locação. Sem gestão não tem como viver, gente. Sem você ter um controle, não tem como você prosperar. Então, ter contratos claros é importantíssimo. Calção, seguro, rastreador, garantindo a segurança jurídica e financeira da locadora. Você percebe que eu sempre trago um contrato claro? Eu não falo assim, contrato, porque contrato qualquer um faz, mas tem que ser um contrato claro, justo e transparente. Os motoristas parceiros precisam entender o que é que está assinando. E hoje muita gente não explica. Eu fui alugar um carro recentemente mesmo em uma grande locadora, quando chegou lá, simplesmente você assinou no tablet e foi embora. Eu falei, peraí, o contrato? Não, irmão, precisa ler não, chegando no e-mail. Eu falei, peraí. Assinei, né? Tava agoniado, cheguei de viagem, mas entenda, você não tá nem sabendo o que você tá assinando. Aqui eu não faço isso não. Se é abafado para alugar o carro, eu nem alugo. Eu vou explicar, porque quando você explica, você diminui o problema. Isso aqui é ouro. Quando você explica o contrato, você reduz o problema lá na frente, porque quando a pessoa sai da sua locadora, ela já sai sabendo o que está assinando e quais são as regras do jogo. As regras do jogo são SSS. Você quer alugar na minha mão? Tá concordando com as regras? Tô, Alex. Pronto. Se qualquer coisa acontecer, você vai falar, ó, você lembra que eu conversei com você? Eu sempre falo assim, ó, você lembra que eu trouxe você aqui, fiquei com você 1 hora, te expliquei todas as cláusulas, todos os contratos, te expliquei tudo. Você lembra que você concordou? Não, Alex, lembro. Você lembra que eu falei que a manutenção era dividida, o pneu era dividido, que eu te dei uma garantia de 90 dias, não quer apresentar-se no carro, acabou a garantia, precisa agora dividir. Ah, mas, velho, eu expliquei. Não, tudo bem. É verdade, Alex, você explicou. Pronto, acabou, você diminui o problema. Agora, se você não explica o contrato, aí na hora acontece alguma coisa, você vai querer discutir, mas está no contrato, na cláusula 7.9, na linha pequenininha que você não viu, você assinou. Aí você vai entrar naquela guerra toda, aí vai querer tomar o carro, aquela confusão, o cara vai... Não é legal, não é legal. E aqui é a chave de ouro, contrato ruim faz você trabalhar de graça. Gestão é o que transforma carro em negócio. Você precisa ter um contrato bom, um contrato justo, um contrato amarrado, um contrato que eles tenham a certeza do que está assinando. Pilar número 4 é venda. Venda é, assim, bem legal esse pilar, porque a venda, ela tem o poder de aumentar o seu lucro, nivelar o seu lucro no mesmo que está, ou acabar com o seu lucro. Se você compra um carro bom, faz um contrato bom, tem um cliente bom e vende ruim, o que acontece com o seu lucro? Tchau, vai ficar sem nada, zerou o lucro. Então a venda, ela é o 4º pilar que fecha o ciclo da alocação lucrativa. Se você não tem uma venda boa, o que acontece? Acabou. Essa é forte. Então muita gente não cuida do carro, não tem uma manutenção boa. Na hora de vender, o que acontece? Desvaloriza. Então o carro quer 50 mil, você vai vender por 35. Aí o pessoal vai querer te pagar 33, você perdeu 17. Se você fez uma locação ruim ou até boa e ganhou 17 mil, na hora da venda, pronto, acabou, perdeu. Aí você vai dizer o quê? Aluguel de carro não dá dinheiro não. Vai dar ruim. Então eu trago a chave aqui. Saber o momento certo de vender para gerar capital e reinvestir, ampliando a frota com segurança. Eu tenho uma política. Sabe aquele semáforo? Eu tenho um semáforo
Esse semáforo ele tem 3 luzes, verde, amarelo e vermelho. Então, quando o carro está rodando, eu estou conseguindo ganhar dinheiro nele, ele está na luz verde. Beleza, então todo mês eu faço análise de dados. Verde, 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 verde. Quebrou, amarelo. Não quebrou mais, verde, 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 verde. Exemplo claro, tá? Quebrou, amarelo. Não quebrou, verde, verde. Quebrou, amarelo. Quebrou de novo, amarelo. Opa! Quebrou de novo, vermelho. Fica no vermelho. Aí eu vou avaliar. Se ele ficar quebrando, tá no vermelho já, velho. Às vezes o carro ele já tá mostrando a você que não dá para trabalhar. O que é que você vai fazer? Você vai assistir? Aí muita gente fica assistindo. Aí vai consertar o carro, aí quer alugar para outro motorista, o carro que já tá ruim. Outro dia mesmo, essa história é interessante. Eu tava com um parceiro meu que trabalha com gás. E aí o que acontece? Eu tava fazendo um serviço com ele, todo certinho. Aí tinha um motorista lá, eu conversando com ele, eu falei, não, eu tô no locador. Ele, pô, que legal, eu tô com esse carro aqui. Você precisava ver o carro que ele tava alugado, era um Classic 2014, todo barreado, batido. Você imaginar o carro tá? Eu falei, irmão, tá com esse carro há quanto tempo? Em 3 semanas. Eu falei, já quebrou 9 vezes. Eu falei, você tá pagando 15 coisas nesse carro? Eu falei, ó, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Você não precisa alugar na minha mão não, tá? Não tô falando isso não, porque eu nem tenho carro pra te alugar. Mas enquanto você continuar nesse carro, você não vai ganhar dinheiro. Você está se queimando, você não vai conseguir corrida particular com os passageiros, porque o passageiro não vai querer nunca mais entrar no seu carro do jeito que está aí. Você está colocando em risco a vida das pessoas. Então olha quanta coisa você está fazendo. Então realmente, será que vale a pena? Você está pagando 15 contas nesse carro? Ele rapaz, vou entregar. Passou 2 semanas, surgiu um Kwid. Eu aluguei ele de R$700 a semana. R$2.800 no Kwid. R$2.800 no Kwid. Então, tipo assim, uma operação muito boa, um preço muito bom que eu consegui alugar. E ele ficou comigo um bom tempo, depois entregou o carro, viajou para outro estado, só entregou por isso. Super agradecido a mim. Então, eu fiz uma operação boa. Então, a frase que eu trago aqui é: enquanto uns desistem por medo... Qual é o carro dele, Gabriel? É um Onix 1.4 2014-2015. Um Onix 1.4 2014-2015. Tem 143 mil rodado, tá? Enquanto uns desistem por medo, outros enxergam a oportunidade e constroem a liberdade. Essa é a frase que eu trago. Enquanto uns decidem por medo, outros enxergam a oportunidade e constroem liberdade.